Vou falar um pouquinho sobre que hoje nós vamos trabalhar basicamente sobre a história de Pernambuco dentro do que nós chamamos de para o concurso do governo do estado na PM. E mesmo mudando, né, a, a banca, eu fiz a apostila em cima dessa banca anterior, mas eu acho que ele não dá nesse sentido o conteúdo. Então, nós vamos trabalhar todos os conteúdos desde os povos da pré-história, aqui em Pernambuco, e nós, inclusive, aqui em Araripina, nós temos vários pontos de povos arqueológicos, né? E também vamos trabalhar nessa primeira aula a parte das revoltas de Pernambuco, ao Pernambuco durante a colônia e durante as capitanias hereditárias. Falar um pouquinho primeiro sobre a parte dos povos, vamos botar assim, né, pré-colombianos, pré-históricos em Pernambuco. Esses povos, eles são divididos basicamente em duas partes, né? Os povos, um momento que eu tenho que abrir aqui o slide. Onde está aqui? Professor, eu Oi. já estou apresentando o seu slide. Já está Ah, tá aparecendo, ok. viu? É porque eu É, não estava percebendo aqui. Pronto. aham. Veja, Entre. para não sobrecarregar a sua internet, a gente apresenta daqui. Pessoal, vocês estão visualizando a Aham. É porque apresentação? também eu não tenho como apresentar, porque eu estou sem. Eu estou pelo computador, né? Ou não estou pelo computador. Tá. Raíssa, está sendo realizada a apresentação? Confirma para mim, por gentileza? Tá sim, Alane. Aqui apareceu para mim. Aqui já apareceu também. Bom, eu estou abrindo aqui para eu ir verificando os pontos. Então, nós vamos ter, dentro dos povos arqueológicos, os povos que viviam, que vão se tornar alguns sítios que nós sabemos. Pernambuco é uma fonte muito grande em sítios arqueológicos, povos que, né, os povos que viveram há mais de 6.000 anos aí aqui no Brasil, esses sítios arqueológicos, que nós temos acima de 500 deles, eles, ao contrário do que acontecia principalmente na África, na Europa, ali na Espanha, na França, e tínhamos os registros rupestres, aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco, esses registros eles são mais como uma arte e não como a indicação do que acontecia com os povos naquele tempo. E entre esses diversos sítios, nós temos no Nordeste, no Brasil, e principalmente em Pernambuco, três tipos de tradições. O sítio de tradição do Nordeste, que engloba aí vários sítios arqueológicos, ali do Cariri, dos Caetés, e temos aí os sítios de tradição do Agreste, né? E temos os sítios de tradição do São Francisco, que engloba os nossos
sítios arqueológicos aqui dentro de Araritina, né? As pesquisas arqueológicas aqui da Chapada do Araripe, que nós temos em torno de 22 sítios arqueológicos. Eles têm aí os grupos que eles eram ceramistas, né? Eles vão ser os, vamos botar assim, lá nos primórdios deles, pelas condições meteorológicas que tínhamos aqui no Nordeste, faz com que eles tenham que se utilizar da plantação da mandioca, né? O uso da mandioca como seu principal componente alimentar. E até hoje, nós ainda somos aqui, dentro da região do Araripe, o centro máximo dentro do consumo e produção da mandioca, né? E entre esses sítios aqui, nós temos o sítio Aldeia do Baião, que é o maior de todos, né? Onde pesquisas arqueológicas, eles vão dizer que nós temos, entre eles, os lítios de cerâmica a céu aberto, né? Que são feitos em pedras, principalmente nas pedras de Cita, e os sítios de oficinas líticas, que é aqueles que estão basicamente não em cavernas, mas em locais mais, como é que se diz, fechados, mais próximos às montanhas. E desses 24 sítios arqueológicos, né, nós temos os vales fluvial e o do domínio da Chapada. E entre esses domínios da Chapada temos as oficinas líticas. E, entre os vários sítios que temos, não só daqui, nós vamos ter o Furna do Estrago, que fica em Pernambuco, na mesorregião do Agreste, Zona da Mata, Sertão, e na região metropolitana e também na região do São Francisco. Entre outros, nós vamos ter entre os sítios que nós temos aqui, nós vamos ter também outros sítios que apresentam ali na região da Caldeirão das Onças, o 1 e o 2, que se situam aqui na região de Simões, no Piauí, que fazem parte da Chapada do Araripe. Temos o sítio da Pedra Pintada, que fica em Francisco Macedo, no estado do Piauí. O sítio Buraco do Fares, que fica no município de Ouricuri. O Pedra do Letreiro 1, que fica em Santa Filomena, e a Pedra do Caboclo, que fica no município de Exu. Todos esses sítios arqueológicos, eles vão trazer sobre os principais índios que existiam. Nós temos os sítios arqueológicos que são das áreas fluviais, o Baião, o de Bandeira, o Carundama, o Papopa, o Jardim, Lagoa do Cascavel, Santa Cruz, São José, o Caiado e o Sertão do Arrojado. E aí temos o Minador 1 e 2, que são da área de Chapadas, os Torres, do 1 ao 5, o Maracujá 1 e 2, e temos o Marinheiro. Todos esses sítios arqueológicos, eu não coloquei aí na apostila, mas vou estar passando depois para vocês. Eu não consegui achar essas fotos. Eu tenho algumas fotos que não sei onde estávamos, e aí eu não consegui mais. Aí eu vou estar passando para vocês depois, justamente dos vales do Baião, os sítios Torre, o sítio Minador, que são esses que ficam dentro de Araripina, né? No povoado de Araripina. E esses daí,
são basicamente os sítios que vão trabalhar na parte pré-histórica, né? Nos povos pré-históricos. Os sítios arqueológicos aqui de Araripina mesmo, eles têm datações de 4.000 anos atrás, ou seja, no mesmo período que nós vamos estar tendo o surgimento da Grécia, lá na Grécia. Deixa eu botar aqui. Nós vamos ter sítios arqueológicos em Pernambuco que datam de 11.000 anos atrás. Né? O necrópole da Barge, na Madre de Deus, ele tem 125 metros quadrados de área coberta e tem aproximadamente 500 sepulturas. Ele foi descoberto por um acaso e vem falando justamente desse povo pré-histórico que existia dentro do Brasil. E aí nós temos também o sítio arqueológico de Itaparicas, que tem aproximadamente 6.000 anos, trata dos povos indígenas que viviam principalmente no Rio Grande do Norte, né? Grupos étnicos de lá, da região. Aí, por que nós estamos falando lá do Rio Grande do Norte? Porque o Rio Grande do Norte, em um determinado período da história, ele vai fazer parte de Pernambuco, assim como o Ceará, a Paraíba, né? E parte de Minas Gerais também vão fazer parte de Pernambuco. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Outros sítios arqueológicos que nós temos é o sítio do Agreste Pernambucano, o sítio dos Cariris, chamado Cariris Velhos, que tem aproximadamente 2.000 anos, né? Aproximadamente na época em que Cristo estava vivendo em Jerusalém, os Cariris estavam vivendo na região aqui do Agreste Pernambucano. Temos os grupos dos Tabajaras e Caetés, né, que são duas etnias que, além de ser pré-históricas, elas se tornam pré-cabraliana, antes de Cabral, sendo que os Tabajaras vão basicamente deixar de existir em torno de 1500. Eles viviam na região do estado da Paraíba, e os Caetés eles vão terminar com a revolta dos bárbaros, que nós vamos ver mais à frente. Pode passar aí o slide, por favor? É nessa tela, professor? É o do sítio do Peri, né, que é no agreste pernambucano. Nós temos aí o sítio dos Venturosas. Né? Um momento. É o sítio dos Venturosa, na cidade de Venturosa. Eles continham muitas pinturas rupestres e vai ter o cemitério dos indígenas, né? Eles trabalhavam muito com os artefatos de pedras, cerâmicas e ossos. Também nós vamos ter o sítio Pedra do Tubarão, também lá em Venturosa, né? Que é onde vai ter o cemitério do Caboclo. Ela trabalha muito lá com pinturas rupestres, de tudo que eles gostavam de fazer. Nós vamos ter o segundo maior parque arqueológico do país, né? Perdendo somente para o Serra da Capivara, na Paraíba, no Piauí, Paraíba, que é o Parque Nacional do Catimbaú, aqui em Pernambuco. Né?
Ele fica no agreste, ali entre Buíque, Bimirim, Sertânia e Tupanavatinga. São a, aproximadamente 6.000 anos de pinturas rupestres, artefatos, e são cerca de 30 sítios arqueológicos dentro do Parque Nacional. Além desses daí, nós temos o sítio de Alcobaça, né, que vai ter vestígios humanos através dos, de cemitérios, que há uma diferença dos índios ou dos povos pré-históricos da América do Sul, principalmente aqui da região Nordeste, é que eles foram os primeiros povos, basicamente, a utilizar do que nós chamamos de enterro. Eles conseguiam enterrar as populações, os mortos, enquanto que os demais não faziam isso, né? Os outros povos demoraram muito a fazer sobre essas questões. E eles, justamente como eu botei aí, os rituais funerários e secundários. Finalizando essa parte da história da ocupação pré-histórica de Pernambuco, nós entramos então na ocupação pré-cabraliana, né, de Pernambuco, ou seja, os índios, os grupos indígenas que nós vamos ter aqui. E entre eles, nós temos os Funiô, né? Eles vão viver basicamente no litoral, predominavam, mas estão indo sempre do tronco linguístico tupi, como os tupinambás, tabajaras e os caetés, né? Que eram os mais temíveis. Vai ser os caetés que vão comer o príncipe Sardinha, ou seja, vão almoçar o príncipe Sardinha. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Já no interior, ou seja, na parte não litorânea do Brasil, o tronco linguístico era o G, né? Principalmente pelos tapuias, né? Entre esses índios, eu falei dos caetés, que são os mais temíveis. Nós vamos ver que os caetés, quando tem aqui os senhores de engenho, eles vão ter muita luta contra esses senhores de engenhos. E já os tapuias, que vão ficar mais dentro do interior, eles vão ser amigáveis dos vaqueiros, porque a terra, principalmente o interior de Pernambuco, a região de Petrolina, a região de Araripina, vão ser desbravadas justamente pelos vaqueiros. Nós vamos falar sobre isso lá mais na frente. Entre os diversos tipos de indígenas que nós tínhamos na época, quando Cabral chegou aqui ao Brasil, nós tínhamos os Pipiães, Avis, Chacós, Carateus, Jouvés, Tuxás, a Aracajás, Caripós, os Tamacaeus. Todos esses que hoje eles se encontram basicamente dentro das ilhas do Rio São Francisco. E os tapuias, que viviam basicamente na região aqui do Rio São Francisco, para a Chapada do Araripe, onde está Araripina. Entre os grupos indígenas, nós temos hoje, na atual, agora no século XXI, os funiôs, que eles ainda se encontram em Águas Belas. Nós vamos ter vários locais onde as tribos têm a sua, vamos botar assim, a sua cultura desenvolvida dentro dessas localidades, que antes eram os quilombolas, né? Os quilombos. Hoje nós temos, agora estou tentando lembrar a frase aqui, estou procurando e não lembro, os locais onde os índios ficam. Como eu disse, em Águas Belas nós vamos ter as tribos dos funiôs,
No município de Petrolândia, em Itacaratu, nós vamos ter os Pacararu, ou Pacarus. Em Pesqueira, nós vamos ter os Chururu, Chucuru, desculpa, Chucuru. Os Cambiaua, em Bimirim, Inajá e Floresta. Os Capinauá, em Buíque. Aticum, em Carnaúbeira da Penhas. E os Trucá, ali em Caborobó. Lembrando que esses três últimos que eu falei, eles foram descobertos recentemente, porque eles ficavam mais dentro das ilhas, né, do Rio São Francisco. Eles basicamente eram não tinha contato com os homens brancos. Eles começaram a ter contato a partir dos anos 80, 1980 para cá. Existiam alguns aldeamentos ainda também em Garanhuns, próximo à cidade do mesmo nome. Nós vamos ter também, dentro da Serra do Araripe, os Argus, né? Os Caraíbas, em Boa Vista, em Limoeiro. Ou seja, dentro de Pernambuco, nós temos diversas tribos. Não é necessário para os questões que vá cair nos concursos, não é necessário você estar lembrando dos nomes, mas o que nós temos que lembrar, alguns pontos, como eu passei, os Capinauá, os Aticuns e os Trucás, principalmente os Trucás, nós temos que estar lembrando e lembrar de onde eles estão, porque são as partes que mais buscam para cair, as partes que podem cair mais sobre esses índios antes de Cabral, e que eles ainda hoje estão. Os Funiós em Águas Belas, né? Por favor, dá uma passada aí novamente no slide, né? Que aí nós vamos sair voltando a o, é, voltando aqui só para os grupos indígenas ainda. Os Pancararu, né, um grupo indígena que está localizado no sertão do São Francisco, basicamente em Jatobá, Petrolândia, Itacaratu. Eu estou falando basicamente deles porque numa das provas que já aconteceu, caiu uma questão sobre isso. Então, eu não consigo ainda penetrar na cabeça dos futuros elaboradores dessas provas para a PM, Pernambuco. Mas alguma coisa me diz que vai cair algo sobre os pacararus, ou funiós, ou então os aqui de Cabrobó, os trucás. Então, vocês prestem bastante atenção. Se puderem marcar aí no acompanhamento das aulas, é bom você estar anotando sobre essas partes, ok? Mas, raramente, cai alguma questão sobre os índios pré-colombianos. E também como cai sobre o conteúdo que vocês estão botando aí, por favor, bote aí no slide 5, que aí nós vamos falar sobre a ocupação pré-colonial de Pernambuco. Dentro desse contexto aí, a parte pré-colonial, como assim? Nós temos uma parte chamada pré-colônia, sim, porque quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, ao contrário do que se fala, eles vieram unicamente para tomar posse das terras, né? Portugal tinha acabado de ter um problema com a peste negra, a peste bubônica, tinha dizimado quase metade da sua população. Eles não tinham condições de
ir morar em outras terras, mas eles precisavam dessas novas terras. E na briga com os espanhóis, eles acabaram vindo assumir essas terras, que eles sabiam que já existia. Então, e preocupado com o mercantilismo, porque eles estavam mais voltados para as especiarias das Índias, eles abandonaram as terras recém-descobertas, que depois vai se chamar Brasil. Primeiro foi chamado de Ilha de Veracruz, né? Por 30 anos. Eles vão passar 30 anos basicamente sem andar no Brasil. Basicamente, vieram aqui umas 6 vezes, mas oficialmente vieram 2 vezes. Em 1501, com Gaspar de Lemos, e em 1503, com Gonçalo Coelho. Esses dois vieram acompanhados de Américo Vespuccio, que era o cartógrafo que fazia os mapas, e ele veio unicamente para fazer a cartografia ou mapa do litoral brasileiro. E em todo local que ele passava, né, ele botava o nome de alguma falécia que acontecia referente ao Dia do Santo, que em Portugal existe mais santo do que dias oficiais. É tanto que em 4 de outubro de 1503, eles desembocaram num rio, e como era o dia de São Francisco, botaram o nome do rio chamado Rio São Francisco. Passaram a se chamar isso. E com os tempos, nós vamos ver que os tapuias, o povo tapuia, eles chamavam o rio chamado de Opara, né? E depois é que nós vamos descobrir que o mesmo rio Opara, ou o rio de Curva Grande, era o rio São Francisco, era o mesmo rio, acontecido em 1503. Então, essas expedições, a de 1501 de Gaspar de Lemos e a de 1503 de Gonçalo Coelho, foram unicamente para fazer o mapeamento do litoral das terras recém-descobertas. Mas eles descobriram que aqui existia uma condição de comércio. Era uma árvore que largava uma tinta vermelha, Brasil, né? Que era o chamado pau-brasil. E, com isso daí, o rei português entregou a Fernando de Noronha. Por causa desse cara, é que nós temos uma ilha no oceano, né, que antes era território, e a partir de 1988 voltou a ser território de Pernambuco, ou um município dentro de Pernambuco. Em Fernando de Noronha, em 1502, ele recebeu a ordem real para que ele pudesse fazer a exploração predatória deste pau-brasil aqui. Ele vai utilizar somente na costa brasileira, ele vai fazer escambo, né, principalmente com os índios, trocava espelhos, facões, bugigangas que eles traziam. Em troca, os índios deveriam retirar a madeira e levar para o litoral para eles poderem levar para Portugal. Com a crise das especiarias que vai acontecer, porque vai diminuir o consumo das especiarias dentro da Europa, e pela invasão que vai acontecer no litoral brasileiro, que aí nós temos que lembrar que Portugal e Espanha foram os pioneiros nessas grandes navegações,
mas entraram, mesmo que tardiamente, os franceses e os holandeses. Tanto que os holandeses eles invadiram é, 3 vezes o Brasil, não tiveram êxito, e aí em 1630 eles vão conseguir invadir definitivamente. Nós vamos falar sobre o Brasil holandês ou Pernambuco holandês mais à frente. E os franceses, através do rei Francisco I, ele fez várias invasões, principalmente ali onde é hoje São Luís, no Maranhão, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ele dizia que só deixava de invadir as terras descobertas por Portugal e pela Espanha no dia que um deles entregasse o testamento de Deus, dizendo que as terras deveriam ser somente de Portugal ou somente da Espanha. E para evitar essas invasões holandesas e principalmente as invasões francesas, o rei português vai enviar o então fidalgo Cristóvão Jackson, né, que ele vai mandar para cá em 4 expedições, 1516, 1519, 1526 e 1528, para expulsar justamente nessas 4 expedições os franceses, nas invasões que eles tinham feito. E com isso daí, vendo que era necessário estar sempre mandando essas expedições para não perder as novas terras, as terras recém-descobertas, Portugal, então, resolve fazer a colonização do Brasil, né? E para isso daí, ele resolve implantar um novo sistema que nunca tinha sido desenvolvido, né? No próximo slide, por favor, que é o efeito das capitanias hereditárias, que ele vai simplesmente dividir a terra do Brasil em 14 capitanias, né? Terras no sentido leste-oeste, em linha reta, até o Tratado de Tordesilha, a linha do Tratado de Tordesilha. Essas partes de terra seriam entregues, então, a 12 donatários, né, que começaram a assumir em 1534 e findaram em 1536. As capitanias hereditárias, muitas pessoas dizem assim, elas não tiveram sucesso. Só a de Pernambuco, através de Duarte Coelho, e a de São Vicente, através de Martim Afonso, que eram seus capitães donatários. Mas o que acontece é que as capitanias hereditárias elas só vão findar oficialmente quando nós temos a independência do Brasil. Até a independência ainda eram capitanias hereditárias. Tá? A diferença é que quando ele fez o rei, ele dividiu as terras em capitanias hereditárias, ele vai fazer, então, entregar ao primeiro capitão-mor, né, que é o dono da capitania hereditária. Dono não, é o fidalgo que vai receber as terras para poder produzir, para poder controlar, para poder povoar, né? Então, o primeiro fidalgo, o primeiro capitão-mor que vai vir para o Brasil é Martim Afonso de Souza, que ele é o donatário da capitania de São Vicente, e ele vai vir em 1531, ele vai fazer a expedição em São Vicente e Santo André, onde é hoje a cidade de Santo André, e em 1532 ele vai fundar a Vila de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, a primeira vila, né, no Brasil. E logo depois
vem Duarte Coelho para o Brasil, que ele vai trazer consigo muitos homens para o trabalho e traz algumas mudas de cana-de-açúcar, assim como ele trouxe fumo e trouxe outras especiarias para poder tentar ver se produzia. As terras por aqui só se adequaram ao que nós chamamos da cana-de-açúcar e a parte do Maranhão depois vai ter a parte do fumo, né? Então, nós começamos a produção da cana-de-açúcar. Fazia o açúcar mascável e levava para ser vendido em Portugal. Mas, como muitos capitães-mor nunca andaram no Brasil, ou seja, os donatários nunca chegaram ao Brasil, nós vamos ter, então, a mudança de sistema. Vai ser implantado, então, o governo geral no Brasil. Por favor, próximo slide. Voltou. É, o, o sistema de governo geral no Brasil ele vai prevalecer entre 1549 e 1572, aproximadamente 31 anos, né? Nós vamos ter, nesse período, 3 governadores gerais, né? O primeiro, Tomé de Souza, que vai de 1549 até 1553. Depois, Duarte da Costa, que vai de 53 até 1558. E o Mendes Sá, de 1558 até 1572. Mendes Sá, ele vai ser o responsável pela expulsão dos franceses lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Duarte da Costa vai ser o responsável por trazer os jesuítas, os católicos, a Igreja Católica oficialmente para o Brasil através do bispo Sardinha, né? O bispo que vai ser devorado vivo pelos caetés em Alagoas. E Tomé de Souza, ele vai fazer a cidade de Salvador, que antes era uma vila, como sendo a primeira, vamos botar assim, primeira cidade oficial, e torna-se então a capital do Brasil naquele tempo. Eles vão estimular o povoamento. Para quem não sabe, por exemplo, Duarte da Costa, ele vai trazer muitas mulheres, como é que se diz, que trabalhavam na prostituição, muitas prostitutas de Portugal, ele vai trazer para o Brasil, justamente para poder casar com os homens que aqui estavam. E era necessário trazer os empreendimentos. Entre esses empreendimentos, eles vão fazer algumas faculdades, né, para poder ter os filhos desses portugueses que aqui viviam estudar, colégios, né? Passa aí para o próximo slide, por favor. Nesse período de governo, né, geral no Brasil, nós vamos ter a ascensão de 2 capitanias, a de São Vicente e a de Pernambuco. Destacando, então, a de Pernambuco. Nós trabalhamos mais em cima disso daí. Já é trabalhado mais ainda e
voltado para o concurso aqui em Pernambuco, temos que trabalhar bastante ela. E a capitania de Pernambuco ela vai se desenvolver principalmente por causa da cana-de-açúcar. E porque Duarte Coelho era um homem que gostava muito de... Ele era, vamos botar assim, nos tempos de hoje, ele era um empreendedor muito forte. Ele conseguiu muitos empréstimos em bancos, né? Principalmente nos Países Baixos, né? Onde faz parte a Holanda. Ele conseguiu muitos empréstimos ali dos Bourbons na planície, nos Países Baixos, para a construção de engenhos. Só que os engenhos aqui no Brasil, eles eram só para moagem e fazer a cana, o açúcar mascavo. Ele não fazia o refinamento. Eles vendiam esse refinamento, esse açúcar para os holandeses para fazer o refinamento e a distribuição na Europa. Lembrando que o açúcar ele vai ser destacado justamente porque ele era uma especiaria muito rara, era digna de dote de casamento, né? E a capitania de Pernambuco vai ter, principalmente na zona até a zona da mata, né? Ali do litoral à zona da mata, muitos engenhos. E o limite da capitania de Pernambuco ia entre a foz do Rio São Francisco, ou Rio Opara, que eu já falei um pouco atrás, até o Rio Igaraçu, ao norte. Então, toda essa região, ela pertencia a Pernambuco, a capitania de Pernambuco. E se nós olharmos o mapa que aparece aí no slide, vai ver, logo na primeira página, que Pernambuco desce ali para a Bahia, né? Vai até o Maranhão e desce para a Bahia até onde é hoje Minas Gerais. E por que isso, professor? Porque as terras de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, fica todo ao norte, né? Do Rio São Francisco. O Rio São Francisco era o limite para a capitania de Pernambuco, já nos anos 1600. Ela fica com esse terreno todo para a capitania de Pernambuco. É por isso que eu falei que, olha, se vocês olharem aí, parte do Ceará e Rio Grande do Norte e Paraíba, tudo pertenceu unicamente a Pernambuco. Então, a capitania era muito grande. E quando chega em 1630, Portugal estava dentro da União Ibérica, ou seja, Portugal, que era parceiro comercial, principalmente dos holandeses, passa a pertencer ao rei espanhol, porque quando Dom Sebastião, que era o último que foi rei em Portugal, foi fazer a luta contra os mouros na, na África, ele acabou falecendo e não deixou herdeiros. Então, como manda a tradição dos reis, quem assume é o parente mais próximo. E o parente mais próximo que ele tinha era um primo de segundo grau, que era o rei espanhol. Lembrando que Portugal nasceu justamente
de Dom Afonso Henriques, que era filho de uma princesa espanhola com um cavaleiro francês. Então, a árvore genealógica do rei de Portugal vai correr até chegar no rei espanhol. E com isso daí, vai ter a União Ibérica, e a Espanha era inimiga mortal tanto dos ingleses quanto dos holandeses, né? Por questões religiosas e outras guerras que já tinham tido, então eles eram inimigos. Por isso eles não aceitavam mais vender a cana-de-açúcar para os holandeses. E os holandeses que tinham emprestado dinheiro aí para Duarte Coelho fazer os engenhos aqui no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, eles precisavam então ter esse retorno. E a melhor maneira foi através da Companhia das Índias Ocidentais, comandada então pelo Conde Maurício de Nassau, a invadir o sertão ou o Nordeste brasileiro. E, primeiramente, eles tentaram invadir Salvador, viram que era impossível, então eles resolveram vir diretamente à cana-de-açúcar, o local onde tinha a cana-de-açúcar, que no caso, Pernambuco e Bahia, era em Pernambuco, Recife, Olinda, né? Voltando um pouco, por exemplo, Olinda vai surgir justamente do casamento de. Vou lembrar aqui, onde é que tá? O casamento, tentando lembrar o nome do rapaz aqui, que houve entre o sobrinho de Duarte Coelho com uma índia. E ele diz, ao chegar nas terras altas, ele diz, oh, vista, oh, linda vista. E a partir daí passou a ter a cidade de Olinda. Então, eles resolveram invadir os índios Caetés, Marim dos Caetés, né? Casamento de Jerônimo de Albuquerque, sobrinho de Duarte Coelho, com a filha do índio Tabajara Arco Verde, que passou a se chamar Maria do Espírito Santo Arco Verde. E então Olinda era a cidade ou o local onde o capitão Mor de Pernambuco residia. E por causa disso, os holandeses invadiram Pernambuco através de Olinda, né? Ah, e assim que tomaram a cidade, eles vão melhorar os engenhos, né? Muitos vão continuar fazendo a plantação. O conde Maurício de Nassau vai embelezar muitas a cidade, principalmente de Recife, vai fazer outras cidades como Bezerros, né? Tornando ela mais bela.
vai ser um donatário de tolerância religiosa. Ele vai aceitar, por exemplo, fazer as sinagogas em Recife, né? Então, ele vai embelezar bastante as cidades, vai ter um processo de religiosidade, mas com o fim, né, em 1680, da União Ibérica, o, os senhores de engenho no Brasil, eles não vão aceitar, né, os, os mandos e desmando da Companhia das Índias Ocidentais, já que Maurício de Nassau não é mais o representante aqui. E aí, é, em 1654, nós vamos dar início, ou vamos dar o fim ao governo holandês em Pernambuco e vamos ter, então, o Brasil retornando principalmente a capitania de Pernambuco, retornando ao seu donatário principal, que é dos Carvalhos Coelho, né? E Duarte Coelho. E nós vamos entender que Pernambuco ele vive muito das guerras, né? Nós vamos ter várias guerras aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco, né? A Batalha dos Guararapes, que vai ser a batalha principal, né, da insurreição que vai acontecer em Pernambuco para a expulsão dos holandeses. Depois nós vamos ter também a Guerra dos Bárbaros, que acontece onde é hoje o Rio Grande do Norte, mas como pertencia a Pernambuco, ela é considerada como uma guerra pernambucana. Nós vamos ter também a Guerra dos Mascates, que é a guerra entre Recife e Olinda, entre os comerciantes em Recife e Olinda. Nós vamos ter a Insurreição Pernambucana, de 1817, a Revolução de 1817, Revolução Pernambucana de 1817, e também vamos ter a Confederação do Equador de 1824. Ou seja, Pernambuco vai ser entre capitania, província e estado aquela parte que mais vai lutar, né? Porque nós somos o local que mais tem lutas pelo tempo de vivência, principalmente no Brasil colônia. E aí, por que eu falei aqui que eu era capitania, província e estado? Porque enquanto o Brasil era colônia, ele era dividido em capitanias. Quando ele se tornou independente, ou seja, passou a ser reinado, a divisão do Brasil foi em províncias. E quando ele teve a proclamação da República, a divisão do Brasil passou a ser de estados confederados, né? Nós vamos trabalhar isso mais dentro da geografia, ok? E aí, falar um pouquinho sobre a Guerra dos Bárbaros, que é, como é que se diz? Uma guerra, um levante dos tapuias, né? Que para os europeus, os índios eram como se fossem bárbaros. Do mesmo jeito que falava o Império Romano, quando lutava.
quem não tinha cultura romana era bárbaro. Então, para os europeus, quem não tinha a cultura do homem branco era considerado como bárbaro ou uma pessoa aculturada, uma pessoa sem cultura. Ok? E dentro disso daí, eu vou dar um destaque grande para essa parte da Guerra dos Bárbaros, porque já quando o concurso era promovido pela UPE, ele sempre colocava algo sobre as revoltas que aconteceram em Pernambuco. E já caiu uma dessa daí sobre a a Guerra dos Bárbaros. E para mim ainda vai ter mais alguma questão referente a isso. Então vocês devem estar demarcando aí, principalmente na parte da apostila, que fala sobre a Guerra dos Bárbaros, que foi um levante dos Tapuias, ou também é conhecido, mais conhecida como Confederação dos Cariris, né? Ela vai se iniciar em 1687 e vai até 1713, né? Com períodos longos de guerra e também com alguns períodos de paz, né? Tudo vai se iniciar com a Ordem Régia, né, em 1654, que Dom João IV vai conceder as sesmarias, ou seja, terras aos soldados que participaram da guerra de Pernambuco contra os holandeses e vão dar destaque principalmente a João Fernando Vieira, que vai receber as terras da Paraíba, né, na parte da Paraíba, tanto que a Vieira é, na Paraíba é a mesma coisa que Coelho em Petrolina e Arraiz em Araripina. É basicamente a mesma coisa. É quem comanda, basicamente. As famílias mais importantes. Né? Ela vai e também vai ter os Oliveira Ledo que vai receber as terras lá no Rio Grande do Norte, né? E esses territórios pertenciam a quem? Ao Janduí, povo indígena que vai ser expulso pelos sermeiros, ou seja, pelos donos das sesmarias. Essas sesmarias, por exemplo, elas vão ser entregues a Sesmaria da Torre, ela vai ser entregue ao capitão Valério Coelho Rodrigues. Ele vai ter as terras que pertencem entre Cabrobó e Oeiras, no Piauí, entre Remanso, que hoje é Bahia, mas na época era Pernambuco, até o Araripe. Ou seja, essas terras todas aqui pertenciam a um único sesmeiro, ou o dono das sesmarias, Valério Coelho Rodrigues. E eles vão expulsar os donos, principalmente os janduís, né? Porque esses índios eles vão começar a matar os colônios e principalmente as cabeças de gado, porque essa região, tanto da Paraíba como do Rio Grande do Norte, e aqui a região do Vale até Olheiras, eles eram locais onde tinha a criação de gado. Esse gado, por exemplo, que saía de Olheiras, Picos, eles saíam diretamente pela passagem de Juazeiro, passavam em Juazeiro, Bahia, e acabavam em Salvador para a venda. O gado que era
produzido, ou que era, vamos botar assim, como é que dá o nome? Que era trabalhado aqui na região do Araripe, principalmente ali na região perto, pelo lado de Exu, eles saíam para os engenhos em, em Recife. E como esses janduís eles vão insurgir contra os colonos ou os vaqueiros e matando as cabeças de gados, aí vai aparecer inúmeros outros índios, os paiacus, os caitus, icó, sucuru, ou os coremas, e, principalmente, né, que é ali da região da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, eles também vão começar a fazer as mesmas coisas, né? E aí o governador da capitania, que era, tentar lembrar o nome dele aqui, não lembro agora o nome. É, ah, Andrade, não sei o que Andrade, eu não lembro o nome dele agora, mas não é importante. Ele vai simplesmente mandar tropas de soldados, né, para acabar com esses levantes, esses ataques indígenas. E aí os indígenas acabam tomando onde é hoje a cidade de Natal e atacam a, a cidade de Ceará-Mirim, né? Em 1688, já com tempos de guerra, Agostinho César de Andrade vai organizar um bando que vai lutar contra os indígenas, né? E vai aparecer aí os capitães Henrique Dias e Domingo Jorge Velho. Para quem não conhece, Domingo Jorge Velho, ele vai trabalhar, ele vai ser um bandeirante, caçador de índios e de escravos fujões, muito conhecido, né? E ele vem para justamente lutar e começar a guerrear contra os índios, principalmente os caetés. Os caetés, mesmo quando chega ao final da luta, eles vão estar sem vida, não vai estar sobrando mais nenhum. Em 1693, vai ter uma assinatura de tratado entre o governo da Bahia e o Manuel Álvares de Moraes Navarro e os paulistas, né, que eram esses bandeirantes, e também os índios, Caraitu, Caratiu, quer dizer, desculpa, ou Genipapuaçu. Eles vão simplesmente aceitar vamos botar assim, que houvesse a trégua entre eles, né? E um ano depois dessa assinatura, quer dizer, um ano depois, não, em 1703, 3 anos depois da assinatura definitiva desse tratado, eles vão entrar em conflitos, né? Novamente, como eu falei, eles vão demorar esse tempo todo, mas com algumas paradas. Em 1705, em Icós, os Icós vão atacar a Ribeira do Jaguaribe, né? Em 1713, uma rebelião no Ceará entre tribos aldeadas por missionários cristãos, incluindo os jesuítas, né? Eles vão acabar matando o capitão Mor da capitania
E então, em 1715, vai ter uma carta régia para acabar com a guerra. A guerra vai voltar, então, com os Assus, né, em 1718. Recording in progress. É bom vocês fazerem uma anotação aí sobre as tribos dos Caetés, né, que vai ser totalmente dizimada. Os poucos que vão sobreviver, eles não vão mais se reproduzir. Eu não sei se vocês já ouviram falar que teve uma época que os índios, as índias, elas se mutilavam quando descobriam que estavam grávidas. Foi justamente no final do século passado, acontecia muito sobre isso. Aí tem que lembrar também que Domingos Jorge Velho participou dessa guerra com ele era um bandeirante que caçava índios, né? E que ele veio para participar dessa guerra, lutando contra, principalmente, vou tentar lembrar o nome aqui, os Icós, Cratius e os Caetés, né? E entre as guerras ou batalhas que aconteceu em Pernambuco, nós ainda temos a Guerra dos Mascate, né? Ele foi um confronto que vai acontecer entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda, né? O confronto vai acontecer entre 1710 e 1711, justamente por causa da crise da cana-de-açúcar, né? Porque quando os holandeses foram expulsos do Brasil, né, eles vão levar mudas das plantas daqui e eles vão começar a produzir a cana-de-açúcar lá nas Antilhas, nas Bahamas, na América Central. E vai se produzir muito bem. Como Portugal não tinha dinheiro para fazer o refinamento, então o açúcar brasileiro vai entrar em crise. Em compensação, o açúcar holandês vai ser mais bem aceito, mesmo entre os inimigos da Holanda. E essa guerra, a Guerra dos Mascate, ela vai acontecer justamente porque os comerciantes portugueses que moravam em Recife eram designados, né, como mascates. Eles eram chamados de mascates, aquelas pessoas que vendiam retalhos, né? Era assim que os senhores de engenho lá de Olinda conheciam os comerciantes portugueses lá de Recife, né? E era uma maneira pejorativa, era como se você dissesse assim, você é da ralé. E o que acontece? Ao final da guerra, muitos holandenses foram presos. Recife passou a ser a sede da administração da capitania e um interventor nomeado pela coroa portuguesa passou a governar, né? Não mais o Capitão Mó. O contexto histórico dessa guerra foi a crise internacional do açúcar, né? Que encontrava concorrente, principalmente das Antilhas, como eu já falei,
e foi uma disputa entre os comerciantes portugueses de Recife, quando os senhores de engenho ficavam endividados, eles vão pedir empréstimo justamente a esses comerciantes. Porém, os recifenses sonhavam em se emancipar, ou seja, se transformar em uma Câmara Municipal. É o que equivaleria hoje à cidade. É como se, porque a Câmara Municipal era o local onde os homens bons, né, que hoje nós vamos chamar de Recording in progress. Vereadores, eles eram quem dominavam tudo que se fazia dentro da cidade, né? Já a Câmara de Olinda, ela pertencia aos senhores de engenho e eles não aceitavam que Recife se tornar assim, tivesse a sua própria Câmara, né? E então, com a emancipação da Câmara de Recife, aí foi o estopim da guerra. A Guerra dos Mascates vai se dar primeiro com a vitória de Olinda, para que, na sequência, vai perder as várias batalhas até o final, quando o Recife acaba ganhando. Os Mascates, como vocês já anotando aí, diz respeito aos comerciantes que vendiam produtos variados de casa em casa. Eram aquelas pessoas que vendiam, eram os vendedores de porta em porta, né? E também é o nome de uma cidade na Arábia, que muitos descendentes portugueses eram chamados justamente com uma forma pejorativa. As principais consequências da guerra foi a prisão de holandenses, senhores de engenho e a emancipação de Recife, que passou a ser a sede administrativa da capitania. Antes era Olinda. E aí, com a Câmara, a formação da Câmara de Recife, aí Recife passa, e o final da Guerra dos Mascates, Recife passa a ser a capital da província, da capitania, e depois província e hoje do estado, certo? E a luta mesmo, como está dito aí, acontece, o estopim da guerra vai ser justamente quando a Câmara Municipal de Recife se torna livre através do então desembargador Mó, ou do responsável, era como se fosse um governador no dia de hoje, Félix José Mendonça, vai ser dado por ele. E ele era aliado dos Mascate, né? Ou seja, dos comerciantes portugueses. Com isso daí, os senhores de engenho não aceitaram e partiram para a guerra. Lembrando que os senhores de engenho deviam muito dinheiro aos comerciantes e se a cidade de Recife tornasse, então, o que nós chamamos de Câmara Municipal, aí eles tinham direito de cobrar essas dívidas lá em Recife. Se não, eles teriam que ser cobrado na Câmara Municipal de Olinda, que era comandado, então, pelos senhores de engenho, que, consequentemente, não iam aceitar a cobrança dessas dívidas, né? Por isso, a Guerra dos Mascates. Pronto. Por hoje, eu acho que teríamos isso daí. Eu pensei em colocar também, falando sobre a, a insurreição pernambucana, que vai acontecer justamente antes da independência do Brasil, mas ela basicamente
ela faz parte da independência do Brasil. É um processo antecipado a, vamos botar assim, como é que se diz? A independência do Brasil. Então, eu vou deixar ela para a próxima aula que nós vamos ter, tá certo? E aí, agora, vamos ficar aí aberto às indagações que vocês possam ter. Professor, licença, antes de o pessoal colocarem as perguntas, eu só queria pedir uma atenção ao formulário de frequência que Raíssa irá colocar no chat, tá, pessoal? Vocês entram no link e respondem, é super rápido. São só duas perguntinhas, é só para colocar o nome, tá bem? E aí, eu não sei como é que foi feito referente à apostila, se vocês mandaram para eles. Foi. Eu vou, depois eu dando uma lida, aí eu percebi muitos erros, alguns erros que eu não sei como aconteceu, mas tem erros, né? Aí eu vou consertar esses erros, vou fazer, eu botei aí a aula 1, aí vai ter a apostila da aula 2, a apostila da aula 3, aí eu vou fechar uma apostila só, depois que eu já tiver com as 3 fechadas, eu envio para vocês novamente, para vocês enviar para os alunos, tá certo? Certo. O material já está com eles, pronto. E após o senhor fazer essa ratificação, a gente envia novamente, tá? Tá ok, então. E aí ficamos aí para isso. Eu tinha até como é que se diz? Falado que eu ia fazer o questionamento na próxima aula, né? No domingo, mas aí eu vou trabalhar de outra forma. No final da apostila eu botei algumas questões justamente das provas anteriores. Se não me engano, deu 10 questões ainda nisso tudo. É só desse conteúdo. Tô procurando ela aqui. Uhum. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Professor, Paulo Ricardo está perguntando se as questões que o senhor colocou na sua apostila são as questões do anterior concurso público de Araripina. É isso, Paulo? Não, essas questões que eu coloquei aí foi referente ao concurso da PM anteriores, né? Porque eu não tinha entendido